Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Valdir Gil, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui pelo Musical da Capa. E hoje nós vamos mostrar uma entrevista que nós tivemos com um músico muito amigo nosso chamado Enoque Rodolfo, onde nós falamos sobre a música profissional e os músicos cristãos que atuam na música profissional. Essa entrevista ela foi dada para um evento que nós fizemos chamado Black Musical Day. Espero que você goste, espero que as experiências do Enoque façam toda a diferença aí para você. Enocão, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Vou estar deixando as redes sociais do Enoque aqui na descrição. Vamos lá pro vídeo, vamos nessa. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos para mais uma entrevista e hoje com uma pessoa também muito especial, como eu tô falando com todos esses que eu convido. Esse é também uma das minhas referências, um amigo próximo nosso, um grande querido produtor profissional, né, como vocês já leram aí no site, né? Enoque Rodolfo. Grande Valdir. Enoque Rodolfo, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, pela obrigado. participação, poder estar aqui conosco aí, né? Vamos a um bate-papo, né? Eu queria agradecer o convite, né? A gente é amigo de muitos anos e faz muito tempo que a gente está programando de bater esse papo, né, tomar cara? esse café e bater esse papo. Café já tomamos já, agora... Então, agora é só o bate-papo, Mano, eu tô tenso, bicho, acredita? Tô tenso, por que tô tenso? Porque nós tava conversando até agora, não tinha uma câmera. Não tinha uma câmera. Não, mas todo mundo fala isso, né, cara? Liga a câmera, o negócio fica... Eu também tô, mas eu tô mais nervoso porque tá do seu lado. Não, imagina, pô. Então, gente, agora vamos lá. Hoje nós estamos aqui no estúdio ER Studios, né? Que é o estúdio do Enoque Rodolfo, onde ele produz diversas vozes aí do cenário nacional da música do nosso país e também exportando aí para o exterior, né, Enoque? Também. Também é um grande produtor. Vamos falar um pouquinho do seu currículo aí, de uma galera aí com quem você já tocou, pra gente dar já primeiro a plataforma aí pra gente pisar. Quem foram os artistas aí que eu me lembro aí, teve vários nomes, né, cara? Matias, como que é? Mato Grosso e Matias. Mato Grosso Matias. Cara, eu comecei... O meu primeiro contato com artista, assim, foi em 2002. Tinha uma dupla... Não, até então não era uma dupla. Era um cantor chama, né? Dalvan. Dalvan. Da antiga dupla do Duque Dalvan, que agora também tem o do Duque Dalvan com outra formação. Foi o primeiro artista que eu trabalhei. Fiquei algum tempo com ele, acredito que uns 2, 3 anos. Até ele montar a dupla com o Donizete, que era o Donizete, que ele da Galopeira, sabe? Nossa. Também é um artista conhecido. E em 2005 eu entrei para trabalhar com o Zé Henrique Gabriel. Fiquei 9 anos lá. Caramba, cara, 9 anos. Aí depois do Zé Henrique Gabriel, fiquei um tempo com Marcos Bellucci. Aí entrei naquele projeto Lendas do Milionário Marciano. Assim que o João Mineiro morreu, depois morreu o Zé Rico, e eles uniram esses dois que ficaram e montaram essa dupla que chamava Lendas, e fui trabalhar com eles. Fiquei 7 meses lá, né? Esse projeto durou pouco também, né? Não foi um projeto a longo prazo. E depois de lá, eu fui pro Gustavo Lima, fiquei um tempo no Gustavo Lima, depois fui pro Mato Grosso e Matias e fiquei até agora o finalzinho de março. Com Mato Grosso e Matias. Isso, quando entrou esse lance do coronavírus aí. Entendi. É a pandemia, né? A quarentena, e fiquei lá até esse tempo. E essa galera é quem você está junto no palco, ou produzindo, né? Não, essa galera que é uma galera essa aí, né? galera foi a galera que eu trabalhei na estrada, né? Aí produzi, teve várias pessoas, vários projetos que eu tive envolvido como músico, como produtor, alguns como arranjador, né? Então é vasta aí a lista aí de trabalhos que a gente produziu, tanto regional, né, que também é bastante, como a nível nacional aí. Que bacana. Agora, porque o nosso assunto aqui... Não é nada disso que a gente falou, é isso que ele vai falar agora. Porque o nosso tema é o profissionalismo, né? O músico profissional cristão.
como vocês... agora eu vou falar para vocês, o Enoque é filho de pastor, né? Nosso querido pastor Manuel Rodolfo, isso. né? Que eu encontro pelos hospitais aí, fazendo um trabalho de capelania. Um abraço, pastor Manuel. E Enoque, nascido e criado no berço evangélico e dentro do núcleo da igreja. Né? E hoje um músico profissional. E essa é, com certeza, e eu fiz questão de falar isso com Enoque, e essa é, Enoque, eu acho que a maior dúvida de todos aqueles que são músicos e desejam ser músicos e ao mesmo tempo são cristãos evangélicos. Cara, eu posso tocar no, abre aspas, né, entre aspas, mundo, né? Porque o mundo, nós estamos no mundo, né? Exato. Mas eu posso tocar em duplas, eu posso tocar... Porque existe o que a gente chama de música... O pessoal denomina música secular e a música gospel, né, cara? São dois mercados diferentes que não caminham junto e muito difícil dão as mãos, né, cara? Muito difícil um artista gospel cantar com alguém que não é do secular ou vice-versa. Acontece, mas é muito difícil, né? E, cara, como é pra você... Eu não vou nem entrar no pode, não pode, mas eu queria falar pra você como é pra você, o Enoque, como é pra você, sendo um cristão, você encontra outros cristãos nos palcos, nas viagens internacionais, nacionais, como é que é o olhar de um cristão dentro da música profissional, dentro dos palcos, como que funciona? Ô, Valdir, você citou uma coisa que é uma pura verdade. Hoje, o estilo, o gospel e o secular se fundiu muito, né? Uhum. Ontem eu estava andando de carro e eu estava escutando uma música de uma rádio que toca música secular. Cara, terminou de tocar um artista secular, começou uma música gospel. Então, da mesma forma que se fundiu desse jeito, você vê em programas de emissoras nacionais, artistas gospel, como Aline Barros, o próprio Fernandinho, outros artistas nesses programas. Uhum. Então, fundiu muito, né? Eu sou de uma época que era um pouco mais radical, né? Eu comecei um pouco mais lá atrás, assim, a tocar secularmente. Então, eu sofri, óbvio, um pouco de preconceito. A gente estava conversando antes de gravar aqui que eu passei por cima de tudo isso e eu nem lembro de muitas situações. A minha esposa, às vezes, ela lembra muito mais que eu. Então eu recordo, eu tento deixar na minha memória as coisas boas que eu passei, né? Uhum. E por conta de se fundir muito, né, os estilos, assim, hoje é muito fácil você encontrar músicos de igreja, que nem eu, que tem a mesma formação minha de igreja, são músicos também que não propriamente são filhos de pastores, mas tem esse lance de ter nascido no berço evangélico, tocando com artistas seculares, entendeu? Uhum. Né? E não só músicos, como produtores, né? Grandes produtores do Brasil que produzem grandes nomes aí são músicos que não é que saíram dentro da igreja, hoje até estão dentro da igreja e produzem, são cristãos, estão lá, mas assim, trabalham com artistas seculares, né? É muito comum ver isso, né, cara? Eu lembro que tem uma situação que é muito louca, né? Eu não lembro que ano que foi, eu tava assim, tocando num lugar, eu tocava pra dupla que ia ser a atração principal, e tinha uma banda antes que abriu o show, cara. Aí daqui a pouco eu vi um cara passando assim, mano, passava uma vez, passava outra, eu falei, cara, esse cara é conhecido, bicho. Aí ele montou a batera dele assim, porque aquela correria antes do palco, o artista principal toca no palco principal e o artista menor ele monta ali de qualquer jeito ali na frente. No cantinho, daqui a pouco ali eu vi, mano, eu olhei assim, chamei meu primo, que também é filho de pastor, também tocava junto comigo, falei, Juninho, olha ali, cara, aquele cara ali não é o Bal? Eu falei, cara, é o Bal, tocando batera, aí eu cheguei assim, aí terminou o show, eu falei assim, eu esperava qualquer pessoa aqui, mano, encontrar. Depois que eu encontrei você, eu não duvido mais de ninguém que eu possa encontrar tocando para um artista secular. Porque o Bal era a maior referência de baterista para nós que curtiu. Ele era desde do Atos 2. Do Atos 2, cara. Do Atos 2, depois veio o Kadosh. Então, tipo assim, pra gente como músico, era muito distante ao conhecer um músico assim. E ainda mais ver ele tocando, mano, eu vi ele tocando pra um artista sertanejo regional.
Aí eu falei assim, cara, eu não duvido mais de ninguém. Depois disso aí você vai encontrando ninguém. Eu já encontrei o Fininho tocando, outros músicos, os músicos do Eli Soares tocando na estrada, tocando por artistas seculares. Então Cara, aquele batera que tocou pra Ivete Sangalo, também, Isso, o Cleverson. Então tem muitos músicos aí de referência hoje. Hoje você... posso citar um dos maiores guitarristas nacionais, até internacional, é cristão, Matheus Assato, Henrique Garcia, esses caras tudo de igreja, né? Tudo cristão, legal, de formação cristã, né? Então é muito comum, é muito corriqueiro a gente pode citar produtores, e você pega o Dudu Borges também, um produtor. Ele tocava por Renascer, inclusive, Renascer, né? E hoje ele é um dos maiores produtores aí, né, cara? Então tem outros também que a gente sabe que tá se despontando aí, que tem de igreja, bicho. Agora, falando sobre... É muito legal esse assunto, cara, porque é um assunto que todo músico quer ouvir, todo músico tem essa... Agora, uma das coisas muito bacanas de você entender é que isso é a sua profissão. É minha profissão. É o mais difícil, o que foi mais difícil da minha família e dos meus líderes evangélicos entenderem que era minha profissão. Sua profissão. Assim como existe um marceneiro que faz um móvel ali para qualquer pessoa, crente ou não crente, você produz uma música para crente ou não crente. Quando eu comecei lá atrás, não existia esse lance de redes sociais. Que o pastor da tua igreja, ele via onde você tocava pela foto que você postava. Você tá entendendo? Então, ele associava muito, o que você faz? Eu sou músico, com quem que você toca? Eu toco com fulano de tal. Ele já associava outra coisa, entendeu? Que eu às vezes deixava de estar na igreja, deixava no culto, para estar ali no botequinho, bebendo uma e tocando. Você tá entendendo? É o que ele pensava. Você tá entendendo? Então, depois foi mudando, porque muitos outros músicos também foram tendo essa mesma história que a minha, e veio a rede social, aí, né, a rede social veio para trazer à tona, veio para trazer a público o que o músico exatamente faz. Daí, você quer conhecer um músico, você quer conhecer mais claro, né, cara? É muito mais claro, né? Então, possa-se dizer que eu mais um grupo aí, uma minoria, foi o que desbravou aí esse lance de... Quando era tudo mato. Que você, tipo, não sei, acredito se foi considerado ou não, a pessoa que tá tocando lá no bar, tá tocando em todo lugar. Como é que é isso? Porque todo mundo fala assim, tem que começar... como é que se começa na vida profissional? Você começa regionalmente, né, cara? Depois vai pro nacional. Eu não costumo falar que eu tive sorte, porque a minha sorte sempre foi Deus. A minha vida sempre foi muito guiada e muito regida por Deus. As coisas foram acontecendo, eu fui vivenciando desde o primeiro momento as promessas que foram lá atrás sobre a minha vida. Então, existe um jargão, né, um bordão no meio secular que fala que músico bom tem que ser aquele músico de banda de baile. E eu nunca fiz um baile, mesmo tocando secularmente, eu nunca fiz um baile na minha vida. É mesmo? Não, nunca fiz. Olha só. Eu tive a sorte, né, e a bênção de começar tocando já com artistas um pouco mais renomados. É óbvio que eu fiz alguns shows regionais, mas foram muito poucos. Você já começou? Eu já comecei assim, quando eu saí eu dava aula, né, eu trabalhava num lugar, dava aula numa escola. A gente deu aula junto. Deu uma aula junto, no Centro Musical Tassara. Tá aqui um comercial, aqui um abraço de Vair. Um abraço pro Diva. Então, eu já comecei assim, entendeu? Então eu não fui um cara que, você já ficou ali, né, em 2 entradas de 3 horas. Não, cara, eu nunca fui um cara que... Todos os artistas que eu comecei a trabalhar, eles faziam shows mesmo. Que legal. Por mais que fosse 1h30, 2, mas eram shows. Então quando o pessoal fala, que imagina que eu vou falar que eu vim de banda de baile, eu falo assim, cara, minha formação é 100% igreja. A minha escola foi igreja. Uau, cara. Né? Sempre foi igreja. Eu aprendi a tirar música de ouvido, tirando música tocando da igreja, eu aprendi irmãs, tocando. De oração. Eu aprendi, tudo que eu aprendi assim foi a formação de igreja. Ainda até hoje eu aprendo muito, entendeu? Uau, que legal. Todas as vezes que eu para quem não sabe, eu ainda toco na igreja, eu na medida do possível, eu tô sempre presente nos cultos para acompanhar o grupo de louvor. E cada vez que eu vou lá é um aprendizado, cara. Que legal, então,
por isso que hoje no meio secular, os músicos que, com todo respeito aos outros músicos, mas tá aí para comprovar os fatos, os músicos que mais se destacam hoje são os músicos cristãos, cara. Porque Sim. essa escola é impressionante, Com cara. certeza, cara. É a maior escola que tem. Isso não é no Brasil, não, cara. É no mundo. É no mundo, né? É. E isso é uma verdade, Enocão. Todo mundo que eu ouço falar, cara, ó, esse daí né? A gente anda no meio dos músicos e fala, ó, esse aí, cara, toca na igreja. Esse cara já fica com o olho arregalado, puxa, veio da igreja é um sinônimo de qualidade, é isso? Exatamente. Legal, cara. E, tipo assim, você ser um músico profissional, esse é o seu ganha-pão, você trabalha com música, é o seu ganha-pão. É muito difícil, não sei se a gente estava conversando antes aqui, e as pessoas não conseguem, hoje é muito mais fácil, mas antigamente não dava para se separar, né? Tipo, por que o marceneiro pode trabalhar, por que o pedreiro pode trabalhar, o médico pode trabalhar para qualquer pessoa? Agora o músico, eu não sei se você concorda com isso, tem a ver com porque a música é utilizada no momento do sagrado ali, do culto, também na hora de você fazer música profissional. Puxa, música profissional não pode. Cara, já topou com isso ou ainda não? Isso é um assunto que dá para muitos vídeos iguais esse e para muitas lives, né? Uhum. Exatamente isso que você falou. Você pode ter um comércio lá que você não consuma bebida alcoólica, mas você vende. Você tá entendendo? Então, e a gente pode citar várias outras profissões, mas o músico ele sempre teve esse preconceito exatamente por tocar na igreja e tocar o que a gente chama de música mundana, né? Uhum. É muito complexo falar disso daí, porque também não é uma coisa que eu possa defender 100% que é certo ou errado. Aquilo que você falou no início. Não estamos aqui para falar para você se é certo ou não. Mas é difícil, né? Porque a música secular ela é segmentada de várias formas, né? Quando eu cheguei para minha esposa, eu falei assim, ó, amor, eu tenho vontade de tocar com um artista e eu vou escolher um segmento que eu acho que é mais fácil para um músico cristão, que foi o sertanejo. Porque eu já tinha músicos cristãos também, amigos meus, que trabalhavam com segmento. E na época que eu comecei, não era muito segmentado. Ou você ia pro rock, ou você ia pro pagode, que estava muito em alta, ou você ia pro sertanejo. Não existia o funk, mas o funk que existia era outro tipo de funk, né? Era Claudinho Bochecha um pouco para trás ainda. O Melody, né? O Melody. Então, tipo assim, eu escolhi exatamente porque era uma música que eu conhecia um pouco, não era muito conhecedor, mas conhecia um pouco, e sabia que falava assim, não, dá pra eu ser um músico cristão e conviver com uma galera do sertanejo. Porque muitas coisas eu sabia porque tinha amigos meus que viviam desse segmento. Então eu optei por isso daí. Hoje existe N tipo de estilo no segmento secular. Eu não vou falar pra você que são todos iguais, entendeu? Que tocam todos os mesmos iguais, assim. De uns anos pra cá, a dupla sertaneja deixou simplesmente de tocar em rodeios para entrar nas casas noturnas. E eu não vou falar para você que o ambiente de casa noturna é o mesmo que de rodeio. Não é. Você tá entendendo? Outro... E N outros lugares que duplas de sertaneja toca que eu não vou citar aqui, entendeu? Sim, claro. É antiético. Mas... aí se tornou um pouco mais complicado de estar um músico cristão lá, entendeu? Sim. Por isso que eu falo, eu acho que o grande lance do músico que quer seguir uma carreira como músico e acompanhando artista, essa coisa, ele tem que ter uma base espiritual muito forte e principalmente família, cara. Sim. Né? É uma coisa que eu nunca abri mão, nunca me arredei disso, de estar perto dos meus pais, da minha família e não perder meus princípios, né? Sim. Né? O tempo todo focado nisso daí, né? Você acha que o músico cristão que toca, que vai, que deseja, ele tem que se posicionar? Vai chegar uma hora que ele vai precisar se posicionar lá na estrada? Vai. Já aconteceu comigo, assim, de situações que eu tive que me posicionar, cara. É mesmo? Já situações assim... Não entrando em detalhes, mas você pode contar alguma coisa pra gente? Posso assim, cara. Eu tava trabalhando numa gig
E eu sentava assim no fundo do ônibus e aí eu lembro que tinha um grupinho de pessoas ali, começaram a falar muito mal de pastor. Porque pastor é tudo ladrão, pastor nenhum presta. E aí eu falei assim, cara, isso daí até um ponto pra mim, eu falei assim, cara, é normal, porque tipo assim, se falam muito disso, né? Se fala, é um Sim. assunto que, né, porque a referência que o pessoal tem são São pessoas que não têm boa índole, né? são pessoas que estão na mídia. Só que eu sou um filho de pastor, cara. E você conhece meu pai. Seu pai é um pastor, né? Aí eu falei assim, aí eu chamei um determinado cidadão e falei assim, cara, eu convido você pra passar uma semana, não na minha casa, mas na casa do meu pai. Pra você ver que no meio de tanta gente que você tá citando que não presta, existem as pessoas corretas. Sim, claro. Eu falei assim, é a mesma coisa você que gosta de rock and roll, eu chegar pra você, porque ele era um cara roqueiro, eu falei assim, eu chegar pra você e falar que todo roqueiro é drogado. Você tá entendendo? Uhum. Eu falei assim, então, cara, não vamos generalizar. Existe, ao meio, tanta gente, existe pessoas sérias. Existe um pastor sério, a gente conhece vários. E meu pai é um deles. Com certeza. Naquele momento, eu senti que ele estava me ofendendo. Ele estava ofendendo meu pai, entendeu? Eu tive que me posicionar. Isso foi uma das situações que eu tive que me posicionar por conta disso daí. As pessoas ficaram quietas, falaram assim, eu falei assim, cara, eu não quero nada. Eu vou conversar com meu pai, eu quero que você passe uma semana na casa do meu pai. Dormindo, acordando com ele, vendo o trabalho que ele tem, que é aquilo que você falou de ir nos hospitais, orar para as pessoas, orar de madrugada, orar para as famílias que não têm condição, atendendo aquelas famílias que às vezes o pastor da igreja dela não pode atender. Seu pai tá Cara, lá. e quem não sabe, meu pai não tem carro, meu pai não tem carta, meu pai não dirige. Meu pai nunca teve nada da igreja, meu pai até 3, 4 anos atrás, ele pagava aluguel. Não tô aqui para falar disso, mas eu tô falando assim, eu tô para provar para você que existem pessoas sérias. Sim. Em cada profissão, como eu sei que em advogado existe advogados sérios, que na política existe políticos sérios, no futebol existe jogadores sérios, entendeu? Então, naquela hora foi uma das vezes que eu tive que me posicionar. Caramba, né? cara. E isso é muito, muito verdade, que eu acredito que não é só na música. Então, eu acredito que vai chegar uma hora que o cara que é profissional do médico, ele vai ter que se posicionar. Se ele é cristão, ele vai ter que se posicionar. Tem coisa que, cara, isso aqui é o meu limite aqui. Daqui eu não vou, daqui eu não passo. É se posicionar como alguém que tem uma verdade no coração, que é cristão. E o músico, eu acredito que tenha muito disso também, porque ele toca em vários lugares que tem vários convites. Porque tudo quando você fala de se posicionar, as primeiras coisas que as pessoas associam é que você tem que se posicionar em relação à bebida, à mulher, a assédio, mas não é só isso, cara. Né? As coisas que te oferecem por você estar na estrada, tem outras coisas. Né? Eu falo que o comportamento, o que profere, o que sai da sua boca, como é que você se porta em determinada situação. Você tá entendendo? Sim. Então as pessoas estão sempre de olho nisso daí. Como é que você trata a sua esposa, como é que você trata seus filhos. Acima de pessoas, Deus também tá ali olhando, né? O que eu cito, muita gente fala assim, cara, mas como é que você chegou, cara? Como é que você chegou a tocar, exemplo, como é que você chegou a tocar com Gustavo Lima? Cara, eu tenho plena convicção, não é simplesmente porque eu sou um músico qualificado para tocar com determinado artista. É porque eu tenho um quê a mais que a gente sabe que é unção, é uma coisa que é nossa, que ninguém tira, mas exatamente por esse lado comportamental, entendeu? Conta muito a forma que você é na estrada, o seu convívio, se você é um cara ranziza, se você tá a trabalho, se você xinga, se você briga, se você reivindica coisas sem direito, você tá entendendo? Então isso conta muitas vezes muito mais do que você ser um exímio músico, um cara que executa muito bem seu instrumento. E eu acho que aquele negócio de... já viu aquele meme? O que o que a minha mãe acha que o que meus amigos acham que e o que eu acho que... Tipo assim, e é bem isso mesmo, tipo, porque, cara, todo mundo acha que é um oba-oba, mas, cara, quando você vai pra um nível de tocar com uma galera dessa, tem muita seriedade envolvida e não é qualquer pessoa que é capaz de assumir essa responsabilidade. Seria isso? Cara, quanto maior o cume, né, mais alto você tá, maior é a cobrança. Sim. Tá entendendo? Pode ter certeza.
você jogar num time de segunda divisão tem cobrança, mas não, a cobrança não é igual você sair daqui e jogar no Barcelona. Ou senão você vai bater um pênalti na Copa do Mundo. Você tá entendendo? Meu amigo, aí né? Então a cobrança é maior, né? Então a pressão é maior e nem sempre você tá disposto a querer essa pressão ou você tem estrutura para suportar essa pressão. Já teve situações assim que eu não suportei, exatamente porque eu espirrei, porque eu não suportei, entendeu? É mesmo? Então, nem sempre a gente tem essa estrutura de falar, meu, eu tô afim, isso aí eu vou aguentar, isso aí eu quero para mim. Ou às vezes você vai achando que a cobrança é desse jeito e não é nesse nível, ou pode ser acima ou pode ser abaixo, entendeu? Então é uma coisa que fique claro, quanto maior o lugar que você quer chegar, maior vai ser a cobrança. Maior vai ser a cobrança. Ó, fica a dica. A dica aí para quem quer ser músico profissional. Fica a dica. Para quem quer ser ir direto aí da fonte, né? Que é um cara que vive isso na pele aí. É uma referência para muitas pessoas. Bom, agora, claro que o sonho das pessoas conta muito, né, Enoque? Conta. Esse sempre foi o seu sonho, né, cara? Ser um músico profissional. Sempre foi. Eu sempre quis viver da música, né? Eu me apaixonei pela produção musical muito cedo. Sim. Eu tinha esse deslumbre de saber como é que funcionava, escutava os CDs e eu era apaixonado por como é que fala? Não é biografia ficha que fala, técnica. Ficha técnica de CDs. Eu também gostava, eu gostava de ver quem que produziu, galera. quem que tocou. E só que para eu chegar nisso daí hoje, eu posso falar, cara, eu vivo de produção musical, 100% de produção musical. Eu tive que galgar esses caminhos de acompanhar artista, gravar para outros produtores, mas foram todos segmentos canalizados na música, nada fora da música. Você tá entendendo? Entendi. Hoje eu vivo integralmente só de música, acho que já desde 2001, 2002, que eu estou integral da música. Todo centavo que eu ganho vem da música. Da música. Né? Então porque a música, ela às vezes para você chegar num lugar, ela vai te levar para outros lugares, né? Entendi. Tá entendendo? Então hoje eu posso falar assim, cara, eu só sou produtor musical, mas para chegar eu fiz muita coisa, cara. Fiz muita coisa na música. Eu só não cantei ainda, não me lancei como artista, como cantor. E tá aqui a sua esposa, que acompanhou tudo de perto, né? Daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouquinho com a Vânia também. A dona da pensão. A dona da pensão aqui é a... E assim, Enocão, cara, já estamos conversando aqui, já tá indo tempo. Eu não sei quanto tempo foi, já né? Foi 26, 27, meia hora já. É muito rápido, né? Meia hora, cara, é rápido demais. Eu nem comecei a fazer as perguntas, que eu tenho vontade ainda. Não pode fazer. Mas quem sabe porque aí... se eu estiver falando muito, você pode cortar. Não, porque você faz uma pergunta, eu respondo em vai embora. Meia hora, cara, quem sabe aí a gente não tem aí uma conversa 2.0, 3.0 aí pra frente também, né? Faço questão ou 4.0, que é minha idade, né? Poxa vida, tá novo, tá novo. Novo. Eu costumo falar que eu rodei fora do case, né? Rodou fora do case. Todo ralado. Todo ralado. Não, tá bem. E aí, Vânia, tá bem ou não tá bem? Tranquilo, tá lindo, né? Tá lindo. Obrigado. Agora me responde uma coisa. Se você pudesse voltar lá atrás, você mudaria alguma coisa ou não? Faria exatamente tudo o que você fez? Cara, nunca me perguntaram isso. Eu acho que eu mudaria algumas coisas, sim. Ah, é? É. Você pode falar alguma coisinha que você faria diferente pra gente? Pra que, de repente, se alguém quiser seguir esse caminho, não faça isso ou que tome cuidado com aquilo? O que você pode... Cara, chegou um determinado eu até arrepio quando eu falo. Chegou um determinado um determinado tempo da minha carreira, assim, que eu tava tocando pra artista grande, fazia a média de 24, 22 shows por mês. Caramba, cara. Ganhava bem. Eu lembro que uma vez eu falei uma frase perante os amigos, eu falei assim, cara, a gente tá ganhando tão bem que a gente não tinha, minha esposa tá aqui, ela lembra, eu não tinha tempo de gastar o que eu ganhava. Porque você ficava muitos dias fora de casa, né? E, enfim, tinham muitos assédios. Quando eu falo assédio, é de todo tipo, né? E você vai começando a achar que você é o cara, bicho.
tá entendendo? Isso fez com que eu me distanciasse um pouco de Deus. Não que eu me desviasse, né? Eu só não levei o rótulo de desviado, mas eu tava bem distante de Deus, assim. Tava mais esfriando, assim. Você tá entendendo? Porque as pessoas começam a bater muito nas suas costas, falar que você é o tal, que você é o tal, que você é o bom, você começa a acreditar, Começa a acreditar, é muita gente falando isso. Você tá entendendo? Você fala, mano, não é que eu sou mesmo, entendeu? Né? Então, tipo assim, então teve um momento da minha vida que eu tive que tomar um chacoalhão de Deus, assim, que pra eu voltar, foi no momento que muitas coisas aconteceram, mais particulares aqui com a minha família, tudo, que a gente precisou muito de Deus para superar. Eu precisei muito de Deus e da ajuda da minha esposa, né? Na época a gente não tinha filha, né? Então eu passei um processo assim, cara, eu mentia e eu acreditava nas minhas próprias mentiras, mentia muito facilmente e fui deixando de lado as coisas que eu mais gostava, não só porque eu não tinha tempo, de estar na casa de Deus, de fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. E por mais que eu fizesse, também não tinha significado para mim naquele momento, entendeu? Então, precisei muito da ajuda da minha esposa e um chacoalhão de Deus para inflar esse meu ego, essa soberba que eu fiquei, entendeu? Que não era nítido para mim, mas minha esposa fez com que eu enxergasse isso e furou o balão porque é o grande lance, cara, sabe? Por isso que às vezes eu falo, quando eu cito o que eu citei, que você tem que estar bem espiritual e você ter uma base familiar, porque se você não tem uma base familiar, se você não tem alguém para chegar e falar assim, peraí, Valdir, não é aí, cara. Você pode perder seu coração. Você pode perder, entendeu? Isso daí, às vezes, é um caminho sem volta. Por isso que já aconteceu muitas vezes de músico chegar para mim e pedir esse conselho. Eu falo assim, cara, eu posso dar esse mesmo conselho para você e dar um diferente pro outro cara. Mas desde que eu te conheça e conheça ele. Porque eu posso chegar para você e falar, Valdir, você tem estrutura para passar tudo que eu passei. Mas tem determinado cara que eu falo, cara, você não vai ter a estrutura que eu tive. Deixa melhor Porque no não. momento da minha vida, que se eu não tivesse minha esposa, eu tinha afundado de vez. Caramba, cara. Então, deixa eu só dar uma pausa aqui, porque isso é muito importante, gente. Olha o que o Enoque tá falando. Então, isso não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo, cara. É uma coisa... É muito complexo de falar. A pergunta que mais me fizeram esse tempo atrás e me colocaram, tipo, como se fosse um programa livre, me colocaram para várias pessoas perguntar e me fizeram exatamente essa pergunta. Eu falei assim, cara, eu não consigo te responder isso daí. Porque serve para você, mas não serve para outro. Se você não tiver estrutura, a base, cara, você vai embora, bicho. Eu lembro que aí, depois de um tempo, eu fui entender o propósito de tudo. Eu falei assim, cara, eu trabalhei 9 anos com uma dupla sertaneja. Na época que eu trabalhei, 99% dos músicos cristãos que ia trabalhar no meio secular se desviavam, cara. Isso era fato. Isso é fato. Eu falei assim, eu quase fui, mas não fui. E de contrapartida, eu evangelizei e trouxe um dos artistas que eu trabalhava para os caminhos do Senhor, que era aquilo que eu acreditava. Uau. Você tá entendendo? Hoje ele é cristão, boa parte da família dele é também, então ficou como aprendizado isso também. Você tá entendendo? Eu quase fui e não fui, ainda eu trouxe alguém, entendeu? Que tava naquele caminho que eu tava. Entendi. A gente tava junto, entendeu? Então eu enxerguei e falei assim, cara, não é por aí, vamos junto vamos. Tá entendendo? Então, eu não me perdi 100% e ainda trouxe alguém junto comigo, entendeu? Mas você já viu outros músicos perderem o coração, né? Já vi, cara. O cara se perdeu e foi embora e foi uma loucura. E eu tenho amigos meus que hoje eu falo assim, cara, é muito diferente o que ele vive na internet da realidade da vida dele. E às vezes eu fico com dó, cara. Fico com dó porque eu falo, espero que isso aí não seja um caminho sem volta, que em algum momento da vida dele ele vai enxergar e falar assim, cara, não é isso. Entendeu? O verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristão, o cristianismo não é isso, entendeu? Sim.
né? Então eu espero e oro e torço e aconselho na medida do que eu posso, na medida que a pessoa está aberta para isso aí, eu poder falar e que a realidade é outra. Caramba, Exatamente porque eu vivi isso daí, entendeu? Então, eu posso interpretar isso dessa forma em qualquer profissão, cara, em qualquer área de atuação, você tem que tomar cuidado. É. Mas como músico também. Eu acho que música é um pouco mais complicado, cara, porque Tem mexe um lance com da ego, visibilidade, cara. né? Tem Mexe. esse lance do palco, de estar lá em cima. Você tá meu entendendo? Deus. Até então você não era ninguém, daqui a pouco você tá tocando nos programas de televisão para um grande público, assédio de tudo quanto é lado, e você fala, mano, eu sou o cara, bicho. É tentador. É tentador, entendeu? Então, eu acho que todas as profissões você tem que tomar cuidado, mas o tal do músico... O ego, né? O ego, cara. É. Então, o ego é... Daqui a pouco eu vou perguntar pra esposa do ela produtor como é que é. Mas deixa isso aí, vai. Vocês ficam. Peraí. Eu tô me sentindo aqui o Jô Soares negro aqui, velho. Mas vocês vão ver aí as cenas do próximo capítulo. Mas assim, eu não tô aqui pra desmotivar ninguém, cara. Eu acho Claro. assim, se você acredita como eu acreditei... Eu fui um cara que vivi tão intenso na música, assim, que chegou uma hora e eu trabalhava em outra função, minha esposa e meu patrão chegou e falou assim, cara, vai tentar esse lance de música teu aí, porque tá me incomodando. Você tá entendendo? Tá me incomodando o jeito que você tá trabalhando aqui, sua cabeça tá 100% na música. Você fazia duas coisas, então. Você era músico e também trabalhava em outra coisa. Não, eu tocava e trabalhava numa loja, entendeu? Vendendo roupa. E só que eu tinha violão lá, eu tinha cavaquinho, eu tinha instrumento, e eu levava minhas músicas pra lá. Na loja da roupa. Na loja da roupa. Aí o cara falou assim, cara, você é um ótimo para um funcionário, eu gosto de você, tudo, cara, mas não dá, bicho. Vai tentar, se não der certo, você volta. Eu achei que minha esposa falou assim, era minha noiva, eu falei assim, Vânia, isso aí foi em 98. Não, acho que foi em 2000, né? Você começou. 2000. Ela falou assim, cara, vai tentar. Com o salário, todo o dinheiro que nós tínhamos no banco, dava pra não aguentar 6 meses. Aí, só que eu não saí pra tocar com artista. Eu botei uma mochilinha nas costas, eu tinha uma motinha, eu fui dar aula particular. Só que dar aula particular, você deu aula particular, você sabe o que é, Valdir. Você sai pra dar 5 aulas, você dá 2, porque essa aula dura 1 hora, você chega lá, tem cafezinho, você conversa 1 hora para depois dar uma aula. No mínimo. Então eu dava 3 aulas por dia. Quando chegava no final das contas, não fechava a conta, bicho. Porque você não, né? Não, fora que na Adimplane também tinha bastante. Nossa, velho. Tirando os caras que você vai na casa, bate lá, o cara finge que não tá, porque não quer fazer aula. Então não fechava. Aí eu falei assim, não dá para eu viver com isso aqui, não. Não dá porque tô gastando gasolina, tô tomando chuva e no final das contas não tá fechando as contas. Aí eu falei assim, cara, eu preciso arrumar uma escola para dar aula. E na época que eu dava aula aqui, a única escola, de repente eu acho que tem mais, mas a escola de nome que tinha e te projetava e dava para ter um plano de carreira como professor era onde você deu aula. É onde eu dei aula. Só que eu fui dar aula e comecei a dar aula e eu vi que 4 paredes não era um negócio pra mim também não, bicho. Você não gostou desse negócio? Não, eu ficava doidinho, porque eu ficava doidinho pra querer tocar, né, e eu ficava assim... E aí... o aluno é aquele negócio, você sempre vai voltar do zero com o aluno. O aluno é assim, ele tá lá, você tá... E eu acredito, o Misael falou uma coisa fantástica pra mim, né, nessa nossa entrevista para o nosso evento que tá rolando agora, que é assim, ele falou assim, ó, que quando você estuda, você tá cavando. Você tá cavando. E quando você toca, você achou a água. Entendeu? Então, mas cavar não é gostoso. Não. Não é gostoso cavar, Só cara. que o grande lance de dar aula, desculpa interromper, Sim. é assim, para você dar aula, você tem que gostar de estudar, primeiro. É isso aí. Aí que a porca torcia o rabo pro meu lado, porque eu não gostava de estudar. Nunca estudou? Não, eu sou um músico autodidata em tudo. Em tudo, assim. Olha, gente, que absurdo. Eu mexo nos programas, o pessoal vem assim, cara, como é que você sabe? Eu falei assim, cara, muita coisa eu aprendi porque foi intuitivo, outra coisa porque eu sentei do lado de alguém que estava fazendo, eu suguei e aprendi fazendo. Você é aquele que visual, aprende vendo. Hoje eu escrevo minha cifra, minhas partituras por coisa, porque assim, de tanto eu ver as pessoas mandando pra mim pra eu gravar, eu falei assim, cara, isso é igual escrito, você olha, se associa o A, porque é uma casinha atravessado com Então a música se tornou isso pra mim. Então, tipo assim, eu tinha muita dificuldade de dar aula.
porque eu tinha muita dificuldade da aula porque eu não gostava de estudar. Mas não, a gente tava conversando no final de semana na casa da minha mãe, minha mãe falou assim, cara, o tanto que eu dei trabalho pra minha mãe em escola porque eu não gostava de estudar. Cara, será que isso é de todo músico? Eu também, cara. Eu também não gosto de Não, mas, cara, não existe... Não, tem músico que gosta de estudar, sim. Mas igual eu falo que é igual o guitarrista que não tem barriga, mano. Difícil que toca bem. O guitarrista que não tem uma barriguinha. Você tá entendendo? Então, você vai encontrar... É difícil você ver um guitarrista ou um músico bom que gosta de estudar, cara. Se tiver rinite, não gosta de estudar. Né? Pronto. Você tá entendendo? Então, foi quando eu descobri que eu também não gosto de dar aula. Você tá entendendo? Hoje Aí você não dá mais aula. Ah, não, faz muitos anos, né? Desde 2005. Meu último aluno foi 2005. 2005, cara. Lá nas beiras da escola do Tassara. Lá no Tassara. Quando eu fechei o último aluno do Tassara, eu falei, Você falou, não, já agora chega? não. Chega. E, gente, ó, eu vou falar uma coisa. Eu trabalhei com o Enoch. E no dia que eu entrei da aula nessa escola de música, o Enoch tava lá. E, cara, foi a primeira vez na minha vida que eu vi uma zoeira. Cara, mas uma zoeira, assim, level hard. Porque tinha um outro chamado Fabrício. E eram os dois que davam aula de guitarra. Cara... Era o Leandro. Leandro. É tão louco que a gente Cara, bagunçava tanto que uma vez o dono da escola falou assim, Enoch, a gente gosta muito de você, gosta muito do Leandro, mas a gente vai ter que separar vocês, cara. Cara, foi você que pegou a sala do Leandro, cara. Ele pegou um varal, ele fez um varal de tomada, aquelas como chama? Extensão. E colocou todos os livros, cara. Parecia um varal. E eu olhava assim, cara. E depois, tipo, todo mundo quieto nas suas salas. E eu morrendo de medo, achando que o cara achou que ia ser eu. Cara, eu fui no banheiro. Daí o Enoch, eu lembro até hoje, Enoch, você gritou... Você vai fazer cocô? Cara, lá do fundo da sala, todos os alunos começaram a rir. Cara, eu me lembro como se fosse hoje. Ó quem tá aqui, ó. Eu lembro que fase. Eu lembro da situação, mano. A gente teve essa situação de ter que separar a gente. Não que a gente não desse aula, mas a gente dava aula de um jeito... era diferente. E era informal. E os alunos gostavam... Engraçado que os alunos gostavam muito, porque a maioria dos alunos que estavam indo lá não era para ser músico. Não, eles era para se divertir. Eu lembro de uma situação, cara, que... Eu não sei se era eu ou o Leandro que tinha uma máquina fotográfica e a gente... Você sabe que a rua da escola ali era bem movimentada, né? Ainda é bem movimentada, as ruas principais aqui da cidade. E aí a gente teve a brilhante ideia, quando começou esse lance de radar fotográfico em Bragança. Aí todo mundo tinha medo, cara, de radar fotográfico. E a gente pegava, eu ficava na janela na minha sala, assim, passava os carros, eu tirava foto, bicho, dos carros, só pra ver os caras voltando e parando o carro, achando que tinha levado uma multa. Nossa. E aí, tipo assim, a gente parava e ficava tempos fazendo isso daí, entendeu? Meu. Então, criança, cara, né? Mas é engraçado, cara, uma coisa muito importante é deixar as portas abertas. Eu lembro de uma situação, o Divair acabou que ele foi padrinho do meu casamento, tudo, e eu nunca esqueço uma vez que eu fui lá na escola, ele me pegou assim, me levou lá em cima, aí ele aprontou, ele falou assim, sua sala é lá, né? Eu falei, putz, que saudade da minha sala. Ele falou assim, cara, tá vendo? Olha bem pra sala. Espero que você nunca precise, mas o dia que você precisar, você só vir aqui, ó, que sua sala tá aí. Uau, que legal. Então isso daí, da mesma forma de quando eu saí da loja para trabalhar, o dono da loja falou assim, Enoch, espero que você nunca precise, mas se você precisar, é só você me dar um grito, seu emprego está aqui. De todos os lugares que eu trabalhei, as duplas que eu trabalhei, até hoje eles falam, cara, o dia que você precisar, as portas estão abertas. E eu acho que o grande lance do músico é tomar isso como lição, cara. Aonde ele passar, deixar as portas abertas, porque músico conhece músico, cantor conhece cantor, todo mundo conhece todo mundo, cara. E se você tiver uma reputação ruim, ela vai se espalhar, entendeu? Com certeza. E músico gosta de dar notícia ruim, gosta de queimar o outro, entendeu? Então, cara, tenta deixar a porta aberta em aonde você passar, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Um dia de amanhã você pode precisar voltar. Com certeza. Enocão, cara, queria agradecer você. Cara, foi fantástica essa entrevista aqui. Não vai ficar apenas no nosso evento, mas nós vamos deixar essa entrevista, se você nos autorizar, vamos deixar também no canal. Tá autorizado, pô.
Muito Edita obrigado. o que a gente falou de que não soma nada. Não, ele já... E agora, para encerrar, Enocão, se você puder mandar uma mensagem para esse músico aí que tá sonhando, que nós, na verdade, nem conhecemos quem são os nossos inscritos, mas nós sabemos, são nos números ali. Temos algumas pessoas que nos seguem. Se você pudesse deixar uma mensagem para esse cara que chegou até o final, tá aqui agora, o camarada tá aí. Esse cara aí, se você pudesse mandar uma mensagem para ele, um músico, produtor musical, guitarrista, cara, o que você, no seu atual momento, podia dar um recado para os Enoques que estão lá, sabe o Enoque do começo? Aquele Enoque, é eles que estão assistindo lá. Cara, Manda uma mensagem para esses caras. É meio clichê, assim, mas assim, é nunca desistir do sonho mesmo. Eu acho que se você conversar com todos os vencedores, né, em qualquer ramo que você procurar saber a história, todas essas pessoas que venceram, elas venceram os nãos, porque você vai ouvir muito mais não do que sim. Né? Então, os nãos foi deixando muita gente talentosa pelo caminho. Puxa vida. Né? Então, eu acho que o grande lance é você... Eu cito muito isso, cara, para todo mundo, e é o que eu tenho falado, e se eu tivesse que fazer um curso sobre alguma coisa hoje, a palavra seria foco. Uau. É você ser focado. Eu lembro que numa das pregações que eu estava numa igreja, e o pregador dele falou uma coisa, ele pregou sobre ele falou assim, que a vida da gente é uma corrida. Que você tem um foco, o alvo é chegar no final. Só que até você chegar ao final, vai ter várias distrações. Vai ter, ele citou, na época eu até lembro, ele citou de pessoas que jogavam anéis, correntes de ouro, relógio de ouro, coisas para você tropeçar, coisas para você olhar para trás e parar, para agachar, para pegar, ou ter essas distrações, entendeu? E isso daí faz com que atrase o processo final do teu sonho. Ou que não aconteça, que numa distração dessa daí você fica para trás, bicho. Com certeza. Você tá entendendo? Então, se eu tenho que falar alguma coisa, é foco. Você focar, falar assim, cara, eu quero ser um guitarrista e eu quero ser um professor. Trace as metas e mire nesse foco. Né? Por mais que venha coisas querendo fazer com que você desista ou fuja para outros caminhos, mas mire nesse foco e vai, bicho. Vai porque você vai alcançar. Né? Eu demorei para eu entender isso daí. Demorou assim para eu entender sobre foco. Mas a partir do momento que eu entendi isso aí, minha vida profissional deslanchou. Aconteceram coisas maravilhosas, porque... interessante, cara, que tem muita coisa que acontece, eu sei que a gente vai puxando conversa e vai... Não, vambora. Tem muita coisa que acontece que você acha que é boa, e não é. Mas são coisas simplesmente que era para desfocar o teu foco. Uau. Era só para desviar, era só... Tirar o do alvo. É só um atalho ali que, na verdade, não é um atalho, é um negócio que tá te enganando, tá te levando lá pra frente, entendeu? Então, minha esposa que é presente, hoje eu falo pra ela, tudo que ela vai... Enoque, eu tô querendo fazer isso, ou Enoque, o que você faz? Eu falo assim, ó, isso aí não é do meu foco. Quando ela fala assim, eu quero fazer, eu falo assim, Vânia, qual que é o foco? É seu foco? É isso aí? Se eu apoio 100%. Uhum. Mira e vai, entendeu? Sem dó. Então, foca no foco. Foca no foco. Que legal, cara. Tem um livro um livro que é do Simon Sinek, que é o Comece pelo Seu Porquê, e fala muito disso. Na hora que você estava falando, já me veio o livro na cabeça, que é, se você não tem um porquê, se você não tem um foco, ou pra quê, o onde e o porquê, se você não tem o seu foco ali, você não chega em lugar nenhum. Exatamente. E aqui estamos com cara de foco. Nocão, obrigado, cara. Deus abençoe. Obrigado, que Deus abençoe. E, gente, quem quiser aí entrar nas redes sociais do Enoque, o Enoque tem as redes sociais dele aí, onde ele mostra a caminhada, as produções musicais. Quais essas redes sociais? Cara, é muito fácil me achar, porque Enoque Rodolfo só tem eu no mundo. É mesmo? Digitou Enoque Rodolfo no Google, só tem eu. Então, se você digitar Enoque Rodolfo no YouTube, só vai ter eu. Enoque Rodolfo no Instagram, só tem eu. Enoque Rodolfo no Facebook, só tem eu. Eu vou deixar escrito aqui embaixo, aqui, ó, Enoque Rodolfo, cara. Procura lá.
E Dá uma força pra nós aí. curte lá, cara. Não esqueça de acionar o compartilha. sininho, tô brincando. Eu sempre quis falar isso. Curta, compartilha, dê o like, fala pra dar o like aí. Deixa o like. Deixa o like. Então, gente, é o seguinte, e também se você, né, se você conhece alguém que queira produzir aí, quem sabe não pode entrar em contato com o Enoch aí também, né? Exatamente. É um grande profissional. Obrigado, Enocão. Que agradeço, Valdir. Deus Obrigado abençoe mais uma vez viu? aí, sucesso. Tamo Obrigado junto. pelo convite aí, tamo junto. Precisou Vamos- de mim aí, você sabe, né? Só correr Com aqui. certeza. Eu sempre brinco, falo, ó, traz pão que café tem, pô. Obrigado, e é isso aí, gente. Vamos voltar agora. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aí. Deixa o like e também se inscreva no nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Enoch, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Vou deixar as redes sociais do Enoch aqui embaixo. E também acesse musicaldacapa.com.br e @musicaldacapa no Instagram para você ver todos os nossos conteúdos. Deus abençoe sua vida. Te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Yeah, we are in the place to be. Yeah.